E aí, pessoal, eu sou o Felipe. E eu sou a Mariana. E continuando nossa viagem pela Itália, hoje vamos conhecer Florença, o italiano Firenze, né? Uma cidade muito bonita, capital da Toscana, bem numa região central aí da Itália. E foi lá que surgiu uma nova forma de pensar o mundo, as artes e até mesmo a economia. Para ter uma ideia, o nome banco surgiu nessa cidade, e o nome vem de quando os banqueiros judeus de Florença usavam um banco, uma mesa, para trocar moedas. Com o passar do tempo, esses banqueiros florentinos eles iam desenvolver técnicas que iam avançar em muito o que se conhecia de troca de dinheiro na Europa. Por exemplo, eles tinham ligações com várias famílias espalhadas pela Europa, e quando alguém ia fazer uma viagem grande, entregava dinheiro para uma família, por exemplo, na Inglaterra, fazia toda a viagem e pegava em Florença esse dinheiro com a mesma família. Então, toda viagem, que é um percurso longo e perigoso, porque podia ter ataques e saques dos viajantes, ficava protegida, e o dinheiro, deixava uma parte do dinheiro com a família que fez esse negócio, no caso, o que o banco mais ou menos faz, né? E tinha a segurança de que não ia perder esse dinheiro no caminho. Bom, e Florença, ela tinha, em certo momento, 80 bancos na cidade, e fazia empréstimos a reis, imperadores e papas, e tinha uma economia superior à Inglaterra da época. Todo esse dinheiro ele foi investido na cidade, o que fez Florença ser o berço do Renascimento, com muitos investimentos na área de cultura, arquitetura e toda essa parte aí do Renascimento, né? E por centenas de anos, quem reinava lá eram os banqueiros. O mais famoso é os banqueiros de Medici. Pra ter uma ideia, foi nessa cidade que o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, e ela também foi o lugar onde vários outros famosos desse período viveram, como Michelangelo, Rafael, o Machiavelli, Galileu e Dante Alighieri. E esses aí são só alguns nomes, né? E um passeio rápido pela cidade já vai revelar toda essa riqueza cultural que ela guarda. Bom, e falando um pouco mais então sobre as construções e estruturas da cidade, né? A Catedral, a Santa Maria del Fiore, é um símbolo da cidade e uma das mais famosas da Itália. Quando ela foi concluída no século XV, era a maior igreja do mundo. A cúpula da igreja foi a primeira grande conquista da arquitetura renascentista. Quando ela foi feita, fazia 1000 anos que uma cúpula como essa não era construída no Ocidente, e ela inspiraria muitas outras por vir. A fachada da catedral foi deixada inacabada e ela só foi finalizada depois, no século XIX. Mas graças à utilização dos mesmos materiais, como o mármore branco, verde e o vermelho, e os azulejos de terracota, a fachada manteve uma certa unidade. E, inclusive, ela mantém uma unidade com o batistério, que é bem mais antigo. E o batistério, como o nome indica, era o lugar onde as pessoas eram batizadas. E ela ficava num prédio separado da igreja, porque eles acreditavam que era só depois do batizado que a pessoa poderia entrar dentro da igreja. Bom, e continuando então o nosso passeio aí pela cidade, chegamos na Piazza della Signoria, onde era a sede civil e o coração da cidade. Nela fica então o Palazzo Vecchio, que é do século XIV, e ele até hoje abriga a sede da Comuna de Florença e um museu. O nome Vecchio foi adotado quando a corte dos Medici foi transferida para o Palazzo Pitti, que fica do outro lado do rio, no século XVI. Era no Palácio Vecchio que era cunhada o florim. Se tornou, né, uma das principais moedas da Europa entre a Idade Média e o Renascimento. E o florim ele se popularizou tanto que ele virou uma moeda oficial em vários países da Europa. Inclusive até hoje, na Hungria, o nome da moeda deles é o florim húngaro. Resquício aí do florim feito em Florença. E na praça tem várias esculturas, que nem era na época, várias seguem lá até hoje, só que hoje em dia são réplicas, né? Inclusive tem o Davi, de Michelangelo, como a obra-prima aí das esculturas, e o que nós temos na praça é a réplica dessa escultura, enquanto a verdadeira está protegida, né, dentro do museu, mas também dá para visitar no passeio em Florença. Bom, então seguindo o corredor Vasari, né, que era uma passagem secreta, não muito secreta, que ela ia desde o Palazzo Vecchio até o Palazzo Pitti, construído na época dos Medici, para eles poderem ir de um palácio a outro sem que eles tivessem que ir pelo meio da cidade. O principal motivo era o perigo de vida, no caso, então eles tinham uma passagem segura, onde eles podiam ir entre os dois palácios sem serem assassinados, né? E um fato interessante é que em 1938 o Mussolini mandou aumentar umas janelas na parte desse corredor que fica bem sobre a Ponte Vecchia. Se vocês forem ver, a maioria das janelas são janelinhas bem pequenas e bem no meio tem janelas panorâmicas bem grandes.
Mussolini mandou aumentar na época, em 38, porque estava recebendo uma visita do Hitler, e daí queria mostrar a cidade com uma bela vista de cima da ponte, e na época em que eles estavam estreitando os laços um pouco antes da Segunda Guerra. Bom, e com isso que o Felipe estava contando, nós chegamos na Ponte Vecchia. E a ponte foi construída para cruzar o rio Arno, e como é normal, comum na Itália, essas pontes elas têm vários comércios, né, que acontecem na própria ponte, que tem um lugarzinho especial para as lojas. E na época que a ponte foi construída, o que tinha nessa ponte eram açougues, então se vendia carne. E quando os Medici construíram o corredor em cima dela, eles acharam que o cheiro era muito desagradável e exigiram que as pessoas só comercializassem lá joias e ouro. E o engraçado e interessante é que continua assim até hoje. A gente realmente se apaixonou pela cidade, achou ela muito bonita, bem organizada, muito bom de passear, caminhar à noite por ela. Infelizmente a gente só passou uma tarde nela, mas saímos de lá com a vontade de voltar. E eu acho que é isso, ficamos por aqui e um novo destino nos aguarda aí, como sempre. Seguimos nossa viagem. Até mais, até a próxima, pessoal. Até a próxima!